poderiam, por favor, parar de dar palco pra maluco? Então, gente, tudo bem? Oi, sou a Serena. Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo desse canal. Eu tô com preguiça de novo, então não botei peruca ou me maquiei. Mas, juro, no próximo vídeo eu venho montada. É porque o assunto que eu queria falar aqui, ele é um pouco mais sério. Às vezes eu falo de uns assuntos meio aleatórios que não são muito sérios, e eu queria avisar que esse vídeo em si é um pouco sério. É um vídeo um pouco chato, então talvez você não queira assistir, mas tudo bem, não tem problema. Eu normalmente não costumo opinar muito sobre esse tipo de coisa que eu vou opinar aqui hoje. Mas eu me senti na necessidade, depois de uma conversa ontem com alguns amigos meus, que seria interessante fazer esse vídeo, talvez. É que vocês têm dado muito palco pra maluco nos últimos anos, assim. Desde que a quarentena começou, pelo menos, que eu tenho visto. E o maluco que eu tô falando é o Monark. O que aconteceu? Ontem, a Gabriela, alguma coisa que eu esqueci o nome dela, que é uma moça que às vezes ela discute política, elas têm uns negócios assim. Eu não conheço muito a moça. Eu já vi alguns vídeos dela dando esculacho em algumas pessoas. E ela foi no Flow Podcast e ela deu um esculacho. Vamos botar muitas aspas nisso. No Monark. Que o Monark foi lá e ficou, mas então quer dizer que eu não posso dar opinião em nada se eu não tiver embasamento. Ele falou isso. Eu vou deixar aqui o vídeo. Vou botar aqui o vídeo agora, pra mim não ter que explicar inteiro. Tudo que você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação do Brasil é uma merda, tá, comparado ao mundo, tá bom, eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Não posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção Se todo mundo evoluiu numa progressão. Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Vai ver Singapura, por exemplo. Qual é a progressão? A gente sabe que país como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, eu não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque eu tenho que ter os números e mas estatísticas, senão eu não posso falar o que eu penso. Mas eu não posso falar, eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar, aí eu não posso falar o que eu penso. Não, pode. Se eu não sei a estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar? Não, eu sei, é que quando eu falo o que eu penso, é qual é os dados específicos. Mas é que então, assim... pronto, o que você pensa tá inválido, eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo... Não, é que tipo... não, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sobre as coisas por causa que a gente não tem. Mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho um absurdo, absurdo, Monark? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. 10 então, quilos. mas eu acho que você não engordou. Tá, mas eu engordei. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas se você vê um vídeo... Mas de onde tá baseando sua opinião? A minha base... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monark? É isso que eu tô tentando te falar. Não, um dado da realidade que... Bom, como vocês viram, basicamente no final do vídeo, meio que ela explica de uma forma simples que tu não pode afirmar uma coisa sem ter embasamento. Só que o programa inteiro do Flow Podcast, pelo menos da parte da galera que conversa com as pessoas, que é o Monark e o Igor, eles não têm embasamento. Veja bem, eu não tô falando que tu não pode dar opinião do que tu quiser na internet, porque você tá na internet, né? Estamos em um país livre e você pode opinar sobre o que você quiser. Seja lá qual for suas crenças ou suas coisas. Você pode opinar. Isso não é o problema. O grande problema e X da questão é tu fazer uma conversa de bar e usar uma conversa de bar. O problema é você usar uma conversa de bar como se ela fosse uma definição correta sobre um determinado assunto. Vou tentar explicar de uma forma mais fácil, igual a Gabriela lá fez. Uma coisa é uma pessoa que estuda durante anos sobre uma coisa. E outra coisa é uma pessoa que viu uma coisa num comentário de Facebook. Eu vi em alguns posts de um Facebook, uma certa vez, um lago rosa. E nesse lago rosa tem um negócio que ele tem mais sal, alguma coisa assim. As pessoas estavam discutindo se podia entrar, se não podia entrar, qual era o problema de entrar. E nisso citaram um outro lago que petrifica as coisas, um lago vermelho. Eu não sabia quase nada desse lago, só dei uma googlada e vi que ele petrificava as coisas. Certa vez eu tava sentada com alguns amigos meus e eles estavam falando sobre algum assunto de lagos radioativos no mundo, um negócio assim. E eu lancei esse lago, eu só lancei a informação, tipo, sei lá, aquele lago vermelho que petrifica as coisas. E um colega meu veio e demorou, e ficou tipo meia hora me corrigindo sobre o que eu tinha falado. Tipo, uma simples frase que tava completamente errada. E ele explicou como é que funciona. Eu não lembro muito bem, mas ele deu uma puta de uma boa explicada. Pelo visto, ele tinha lido vários documentos, várias coisas sobre esse lugar. Então, uma coisa foi eu jogar uma informação aleatória numa conversa entre amigos. E outra coisa foi meu amigo que pesquisou, provavelmente, que viu alguns documentários, que leu alguns artigos sobre esse lago e sobre como funciona esse processo. Uma coisa era eu falando um bagulho
de conversa de bar. Que era um bagulho tipo, eu sei que o lago petrifica coisa, porque as fotos que tu vê no Google tá petrificado. Agora, como isso acontece e por que isso acontece, ele soube explicar, sabe? Quem que vocês acham, qual a opinião de qual pessoa que vocês acham que os nossos amigos que estavam em volta deveria seguir? A minha, que foi de um post de Facebook, e o meu amigo que leu vários artigos e pesquisou sobre essas coisas. É isso que eu tô tentando explicar. O Flow Podcast, ele ficou muito, muito, muito famoso, muito fácil. Porque ele é fácil de se entender. Por mais que a opinião do meu amigo seja mais bem embasada, eu tenho certeza que a opinião dos meus, a minha opinião, o que eu sabia sobre aquele assunto, entrou na cabeça dos meus amigos muito mais facilmente do que o meu amigo falou. E é por isso que o Flow Podcast ficou famoso, porque ele é fácil. Ele é fácil, ele é confortável de você entender. E isso não é um problema, isso é bom. Uma vez eu estava vou usar outro exemplo. Uma vez eu estava conversando, trocando ideia com o Tropia. E o Tropia tava falando tanto que ele gostava de alguns certos vídeos meus, por eles serem extremamente simples e fáceis de se ver almoçando e esse tipo de coisa. Porque eu tenho uns vídeos aleatórios, eu odeio espinha, ou eu odeio ser parda, uns negócios assim, que é fácil de você assistir só um vídeo de alguém reclamando de um assunto aleatório, sabe? E que ele gostava muito desse tipo de vídeo. Então, coisas fáceis de se entrar na tua cabeça, uma informação remoída várias vezes, é mais fácil dela entrar na tua cabeça do que a informação inteira. Do que, dados dessa informação e essas coisas. E é por isso que o Flow Podcast, ele é fácil. Porque ele é como uma conversa de bar, sabe? Que tu senta com os teus amigos pra beber, pra fazer as coisas, e vocês ficam jogando informação e tendo conversa. Só que, assim como ele é fácil de se entender, e vem algumas informações que fazem as pessoas acharem que são mais inteligentes por receber umas informações moídas de política e desse tipo de coisa, que também é um perigo. Porque uma coisa é você ter uma conversa de bar, você escutar umas coisas, tu sabe que aquilo é sem embasamento nenhum, sabe? E outra coisa é tu pegar essas conversas de bar e usar como se elas fossem verdades definitivas e tivessem embasamentos de verdade. E é exatamente isso que acontece, às vezes, no Flow Podcast. Outro dia o Haddad foi lá, e o Monark falou alguma bosta lá. E isso, eu sei que virou um clipe, e a galera ficou, Monark comendo o cu do Haddad, que não sei o que, ao vivo, tá ligado? E tu vai ver o clipe, o cara só fala bosta atrás de bosta. Sem nenhum texto, sabe? Sem, uma informação que ele... é achismo dele, sabe? Esse é o problema. Independente se essas informações estão meio erradas, completamente erradas, ou estão certas, tu tem que ter um embasamento no que tu tá falando, sabe? Entende? Porque o Flow Podcast, ele é gigante. Ele é um bagulho gigante, sabe? Então tem milhares de pessoas que assistem ao vivo, milhares de pessoas que assistem offline. Eu conheço... a maioria das pessoas que eu conheço assiste, tá ligado? Algumas vezes, o Flow Podcast vem pra trazer algumas coisas boas. Quando eles trazem pessoas que sabem falar de assuntos X ou Y e conduzem a conversa, sabe? Quando isso acontece, poxa, isso é muito bom. Mas quando você me traz, às vezes, pessoas com opiniões duvidosas, quando o Xandão veio, fez vários comentários, fez vários minutos falando sobre terraplanismo e falando uns bagulho tão absurdo, sabe? Sim, você quer dar palco pra maluco? Pode dar palco pra maluco, esse não é o problema. O problema é tu dar palco pra maluco, falando como se isso fosse uma certeza absoluta, sabe? Esse é o grande problema, sabe? É conversas de bar, coisas sem embasamento, sendo assistidas e levadas a sérios por vários jovens. Esse é o problema. Porque quando tu tá no colégio, na 4ª, 5ª série, e tua professora te mostra um capítulo inteiro de como as pessoas pararam de acreditar que a Terra era plana e começaram a descobrir que, ela como ela é hoje, que é esférica, redonda, sabe? E tu vê todo aquele processo, tu fica... Nossa, como é que as pessoas chegaram a acreditar que a Terra era plana? Como as pessoas acreditaram nisso? Como elas foram tão burras? E tu chega agora em 2020, quando ele foi, se eu não me engano, e você vê um cara falando pra milhares de pessoas numa live que a Terra é plana e uma galera aplaudindo, sabe? A professora da 4ª, 5ª série tá triste com você se você acredita em Terra plana. Quando eu finalmente vi uma pessoa, que foi ontem, mostrando pro Monark que tu tem que ter embasamento pra falar certas coisas como se fossem verdades absolutas e não só usar tudo como uma conversa de bar, eu fiquei, sim, é isso, sabe? É isso que eu estou dizendo. É isso que
eu venho sempre pensando, toda vez que eu vejo um clipe que fica famoso porque o Monark falou bosta, porque alguém falou bosta no Flow Podcast, é exatamente isso que eu penso. Porque são pessoas que têm conversa de bar sendo levadas a sério. Pode assistir o podcast. Eu tenho um amigo um amigo muito incrível meu, e ele assiste, sabe? Tu não tem problema tu assistir o bagulho. O negócio é tu assistir isso pra relaxar, como se fosse um hobby. E outra coisa é tu usar isso como se fosse argumento em uma conversa. Ah, porque eu vi no Flow Podcast e o Super Xandão falou que a Terra é plana e ele deu esses e esses argumentos e, cara, a Terra é plana. Vocês entendem o que eu tô falando? Ah, que o Danilo Gentili falou isso aqui, aquilo ali de política. Ai, que as escolas brasileiras são uma bosta, então eu vou parar de estudar. Vocês entendem? Quando tu tem um público gigante, tu tem que tomar mais cuidado com quem tu leva. E tu tem que deixar bem claro que tudo aquilo é uma conversa de bar. Então, ao mesmo tempo que o Flow Podcast traz pessoas que têm informações importantes e que têm embasamentos, ele traz umas pessoas que tiram informação do rabo. E o jovem que assiste o Flow Podcast tá cagando se a informação é do rabo. Ele tá cagando. Ele só pega e leva isso como se fosse uma verdade. Claro, não todos, mas alguns. E isso é um problema. Vocês entendem, tipo, que isso é um problema? E eu tô fazendo esse vídeo como, tipo, um bagulho pra gente pensar como isso é um problema. O quanto que isso é um problema. O quanto que isso é um problema. Eu posso muito bem estar aqui falando nada com nada. Mas eu sei que tem muitas coisas que eu opto por não falar aqui, justamente porque eu não tenho embasamento e não tenho interesse em ter embasamento. Um exemplo disso é política. Eu raramente cito, tipo, eu não trago aqui, quando eu trago eu cito por cima, e é isso. Justamente porque eu não tenho embasamento pra política. Eu tenho minhas opiniões pessoais sobre política, mas eu não tenho embasamento pra política. Então eu não falo sobre política para pessoas que estão me assistindo, porque eu sei que eu estou influenciando pessoas, querendo ou não. Sejam elas 1, 2, 3 mil pessoas, sejam elas quantas pessoas forem. Eu sei que eu estou influenciando pessoas. Então, se eu não entendo de política, eu não vou fazer um vídeo de política. Isso significa que eu não fale sobre política? Não. Quando eu tô sentada com os meus amigos, quando eu tô em call no Discord com alguns colegas, a gente senta pra falar de política. A gente pega o embasamento que a gente tem e fala sobre política. Pode estar errado? Pode estar errado. Muitas vezes alguns deles estão. Só que é uma conversa de bar, é uma conversa entre amigos. Que ninguém ali vai pegar o que o outro falou e levar como regra. Que é uma conversa de bar. Só que o jovem, as pessoas, às vezes, que assistem esse tipo de programa, não consegue diferenciar a conversa do Flow de bar e a conversa do Flow com embasamento. E esse é o problema. É a galera levar o que maluco fala como se fosse regra. E é assim que surgem os antivacinas e os terraplanistas. Uma galera que tá fudendo geral. Planismo nem tanto, porque eu sou um maluco ali que acha que a terra é plana, mas antivacina é foda, né? Então, jovens que me assistem, por favor, tentem o máximo diferenciar conversa de bar para coisas, para pessoas que têm embasamento nas coisas. Porque, tecnicamente, vocês são o futuro, né?